Que Dorival Júnior utilizou dois times distintos para diferentes competições, nós já sabemos. Que ele foi um ótimo gestor do elenco? Também. Mas quem será que teve papel importante ou mais importante do que aquilo que a gente de cara imaginava? Quem será que foram os principais jogadores desse Flamengo histórico e super campeão de Dorival Júnior? Vão observar a minutagem e outros dados, como participações, os melhores jogadores dessa fase vitoriosa, mais uma do Flamengo? Então vem comigo aí nesse vídeo, se inscreve no canal e deixa o teu like enquanto eu vou rodar a vinheta. E aproveito para convidar você que eventualmente curta o meu trabalho para se tornar membro do canal. Membros do canal pagam uma taxa simbólica, têm acesso ao Telegram do canal, além de apoiar o nosso trabalho. Né? No Telegram do canal eu faço a transmissão tática de todas as partidas e também você vai ter a oportunidade de participar de lives, de dar pitaco aí em pautas de vídeos, entre outras coisas. Então vamos direto para o vídeo, que eu acho que vai ter dados aí interessantes para você. Então, os homens de confiança do Dorival, quem será que são e por quê? Então, primeiro vamos falar de partidas jogadas, né? Quem foi o cara mais utilizado pelo Dorival até aqui? Eu estou tratando, gente, já estou tratando como um número final, porque a temporada do Flamengo acabou. Né? O Flamengo já foi campeão do que poderia ser campeão e agora vai cumprir tabela nas últimas partidas pelo Campeonato Brasileiro. Então, tudo que acontecer daqui para frente é meio que amistoso, então é muito provável que ele descanse vários atletas, que ele até tire alguns atletas que vão para a Copa das relações, especialmente dos 3 últimos jogos, após a troca das faixas. Então, acho que esse é o melhor momento para a gente tirar esse retrato. Então, foram 39 jogos do Dorival até aqui. O Everton Ribeiro é o homem que mais iniciou, né? É o cara que mais começou partidas, com 34. Gabigol, 33 e o Pedro, 32. Né? O Pedro, quem diria, né, reserva em tanto tempo, foi o terceiro jogador que mais iniciou partidas com o Dorival Júnior. Minutos jogados. Né? Esse é um dado interessante, porque o Dorival rodou muito esse time, né? Entre titulares, reservas, substituiu muitos jogadores em quase todas as partidas. E aí os 3 mais utilizados são o Gabigol impressionante, né? Com a sua seu vigor físico, né? A sua resistência a várias partidas, é o Fominha, né? É o grande Fominha aí do futebol brasileiro. Então, 2.617 minutos para o Gabigol primeiro, 2.342 minutos, bem menos, né, para o Everton Ribeiro, que é o segundo, então uma distância grande do Gabigol para o segundo, e 2.304 para o João Gomes, né? Quem diria, o João Gomes que assistiu a final de Montevidéu na arquibancada. É o terceiro jogador mais utilizado pelo Dorival Júnior, ele que tinha sido lançado ainda pelo Domenech, ali naquela emergência, depois o Rogério Ceni deu uma sequência, Renato Gaúcho chegou e colocou na geladeira, Paulo Souza deu muita sequência para ele, e o Dorival estabeleceu ali como titular absoluto, que não saiu do time mais desde que o técnico rubro-negro, campeão da Copa do Brasil e Copa Libertadores, chegou até o clube. Chances criadas, né? E vamos falar mais de participação nos gols. O Arrascaeta, né, é um jogador que teve um declínio físico e técnico nesse fim de temporada, mas é impressionante o impacto dele dentro das partidas, mesmo quando não joga bem. É interessante também falar que esse número de chances criadas ele acaba sendo muito vantajoso para os jogadores que atuam mais próximos do gol, de acordo com as métricas desse software de onde eu tirei os dados, que é o Instat. O Instat é um software profissional. Então, as chances criadas geralmente são passes que resultam em finalizações e chances de gol, né? Ou passes que resultam em finalizações ou passes que geram até assistências para gol.
não são contados nesse dado passes que geram passes para chances claras de gol, por exemplo. Tá? Então, o Arrascaeta é o primeiro desse número, com 39. O Gabigol, o segundo, com 37. E o Pedro, com 31 chances criadas. De 272, você pode ver que esse trio ele capitaliza uma grande parte aí, cerca de 40% desse número é capitalizado por esses três jogadores, que são os três homens mais avançados do Flamengo, né, que formam aquele tripé de ataque. Participações em gols, né? O Flamengo do Dorival fez 130 gols, e vejam o número do Pedro, né? O Pedro disparadamente ali, o cara de linha, talvez o mais decisivo, o mais importante, junto com o Everton Ribeiro, que não aparece tanto nesses dados. O Pedro é um cara que tem muita participação. Então, 28 das 130 participações de gol em gols foram do Pedro, ou fazendo gol ou dando assistências, né? O Gabigol segundo com 16 e o Arrascaeta em terceiro com 15. Lembrando que o Gabigol, além de fazer gols decisivos, ele cobra pênaltis, né, durante as partidas e acaba também, por isso, tendo esse número também inflado. De todo modo, a importância do Gabigol eu não sou nem louco de contestar. Ele fez o gol do título de 2 Libertadores do Flamengo da era recente. Então, todos os gols em finais recentes do Flamengo em Libertadores foram do Gabigol. Esse é um dado impressionante. Até quando o Flamengo perdeu, ele fez o gol. Mais minutos na defesa. Ou seja, você já viu aí, já dá para presumir que o jogador de meio de campo mais utilizado é o Everton Ribeiro, que o jogador de ataque mais utilizado é o Gabigol, mas e na defesa? E aí vem uma grande surpresa, né, gente? O Ayrton Lucas é o jogador com mais minutos de toda a defesa, ou seja, o cara que é reserva do time A, ele é o jogador que tem mais participação de toda a linha defensiva. Até o Mateuzinho tem mais minutos do que o Felipe Luiz, que é titular. Então já é realidade aquela utilização mais consciente do Felipe. Não é errado dizer que o Ayrton Lucas já é o titular da posição. O Felipe joga jogos específicos. E isso tende a ser cada vez mais latente na próxima temporada, caso o camisa 16 histórico do Flamengo renove o contrato. O Ayrton Lucas chega se estabelecendo no time, e a titularidade parece uma questão de tempo, um jogador extremamente completo, que eu já tenho exaltado há algum tempo. Aqui um dado interessante, pessoal. Esse aqui é o top 20 de minutagem, ou seja, são os 20 jogadores mais utilizados pelo Dorival. E aí você vai ver uma barra, essa barra traça a média. Então, se a gente for dividir os números de todos esses jogadores, né, de minutagem, somar todos os números e dividir pela quantidade desses jogadores, a gente vai entender que 1.750 ali aproximadamente é a minutagem média. Traçando essa barra aí, a gente vê que com uma minutagem altíssima tem o Mateuzinho, o Felipe Luiz, que é titular, mas tem uma minutagem abaixo da média, né, do elenco que é utilizado, e o Pablo, né, com uma minutagem muito parecida com a do Felipe Luiz. O Pablo que é reserva do time, é até uma reserva, de certa forma, contestado. Um outro ponto é a utilização do Diego. Muita gente fala que o Diego é utilizado demais, mas na verdade ele só foi o 19º entre os 20 mais utilizados, sendo que o 20º foi o Lázaro, vendido há algum tempo. Provavelmente o Lázaro teria passado o Diego caso não tivesse sido vendido. Então, o Diego é o jogador menos utilizado do elenco útil, que a gente chama, aquele elenco que joga realmente, que entra em campo com determinada frequência. Uma outra curiosidade é o número do Vidal, né? O Vidal jogou pouco a mais do que o Diego, jogador pouco escalado como titular, raríssimas vezes, mas que entra em todas as partidas.
No mais, a gente pode ver que o Arrascaeta, por exemplo, apesar de fisicamente fragilizado, como muitos estão abordando isso e alertando para isso, é o quarto homem mais utilizado em minutos, né? Até ali com mais minutos do que o Pedro, por exemplo, né? Que é um jogador que está voando aí, que vai para a Copa do Mundo. Então, um número interessante. Top 3 você já sabia, né? Então, se quiser bater um print aí, fica à vontade. Eu trouxe esses números, pessoal, para a gente ter uma noção de como o Dorival foi um bom gestor de elenco. Você vê que todos os jogadores ali, aquele top 20, teve muita participação ao longo desse período do Dorival no clube até aqui. E com isso, o grupo se sente mais útil, todos os jogadores se sentem úteis e essa harmonia no grupo, assim como a compra do trabalho, ou seja, o grupo comprar a ideia do treinador, acaba sendo mais fácil. Um controle de minutagem bastante legal da parte do Dorival, que também gerou resultados sem tirar o brilhantismo daqueles que são os principais jogadores do time. Tá bom? Então eu vou nessa, pessoal. Deixa o teu like aí, se inscreve enquanto eu vou nessa.